Olá, meus amigos, de volta então com os recursos trabalhistas. Agora nesse vídeo nós vamos analisar os pontos principais de agravo de petição e agravo de instrumento. Como eu falei nos outros vídeos, nós estamos apenas falando os pontos principais, os requisitos aqui das peças, porque posteriormente teremos um vídeo só para falar da forma, da organização, da estrutura dos recursos, assim como falaremos também da estrutura da petição inicial e da contestação. Então esses blocos aqui sobre os recursos, eles tratam apenas dos requisitos, principalmente da identificação da peça, já que o principal medo aqui do aluno na segunda fase da OAB é errar a peça. Então, estamos vendo esses pontos principais. Sobre agravo de petição, vocês sabem que é um recurso cabível das decisões na execução trabalhista. Então, para identificar o agravo de petição como a peça correta da segunda fase da OAB, você vai ter que observar no problema dado pela banca se existe alguma decisão na execução. Se você, na qualidade de advogado, tem que interpor um recurso para impugnar uma decisão na execução. Se a decisão a ser impugnada tiver sido proferida na execução trabalhista, 100% de chance de ser utilizado aqui o agravo de petição. Então, aqui no nosso slide agora, o agravo de petição, só para destacar, artigo 897-A da CLT, que fala ali do agravo como recurso cabível das decisões na execução. Então, como é que eu vou identificar a peça? E aí vamos ver também um exemplo aqui. A identificação da peça de agravo de petição ela é bem simples. Como eu disse, nós vamos buscar aqui uma decisão no processo de execução. Essa decisão no processo de execução, ela pode ser, por exemplo, uma decisão que julgou os embargos à execução e pode ser também uma decisão na exceção de pré-executividade. Vocês sabem que a exceção de pré-executividade é uma peça cabível no processo do trabalho. Apesar de não ter ali base legal, apesar de não estar prevista em um dispositivo de lei, a exceção de pré-executividade ela é totalmente aceita no processo do trabalho para alegar as matérias de ordem pública ou outras que dependam apenas de prova documental. Pode ser que a parte tenha apresentado uma exceção de pré-executividade e da decisão da mesma caiba o agravo de petição. Nós só vamos tomar cuidado com o seguinte: a exceção de pré-executividade ela tem que ter sido acolhida para gerar o cabimento do agravo de petição. Por exemplo, apresentei a minha exceção de pré-executividade alegando o pagamento, que eu já fiz o pagamento, junto a ela o documento, a prova documental, o recibo de quitação. O acolhimento da exceção de pré-executividade vai gerar a extinção do processo de execução. Como foi acolhida a exceção e o processo de execução foi extinto, caberá o nosso agravo de petição. Então, pode ser no julgamento dos embargos à execução, procedentes ou improcedentes, ou pode ser também na exceção de pré-executividade, se ela for acolhida, acarretando a extinção do processo de execução. Então, identificada a peça, vamos para um modelo, para um exemplo. Vamos ver uma situação que caberia o recurso de agravo de petição. Então, após sentença com trânsito julgado, que condenou a empresa Alfa Serviços ao pagamento de R$12 mil, o juiz da terceira vara do trabalho de Vitória, Espírito Santo, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação que foi devidamente cumprido, penhorando-se um veículo de valor aproximado de R$30 mil. Após a efetivação da penhora, o executado apresentou embargos à execução, sustentando nos termos da súmula número 327 do Supremo a ocorrência de prescrição intercorrente. Após regular processamento, o juiz julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a alegada prescrição e, por consequência, extinguiu a execução. O reclamante e exequente busca
busca a reforma da decisão proferida nos embargos, na qualidade de advogado, e redija a peça processual adequada. Vamos tirar algumas informações aqui acerca do recurso, nessa situação que nos foi dada. Então percebam o seguinte, que foram apresentados os embargos à execução. Então, o executado apresentou a defesa típica dele, embargos à execução. Alegou aqui a ocorrência de prescrição intercorrente nos termos da súmula 327 do Supremo. Vocês sabem que essa súmula diz ser possível a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Reconhecendo essa prescrição intercorrente, ele julgou procedente dos embargos à execução, ou seja, proferiu essa decisão no processo de execução. Essa decisão no processo de execução que vai ser objeto do agravo de petição. Era isso que você tinha que visualizar, que foram apresentados embargos e que dessa decisão cabe agravo de petição. Aqui no caso, qual seria o fundamento? O fundamento do seu agravo de petição seria exatamente a súmula 114 do TST, que diz que no processo do trabalho não se aplica a prescrição intercorrente. Então, apesar de nós termos a súmula do Supremo falando da aplicação da prescrição intercorrente para o processo do trabalho, o entendimento a ser aplicado é da súmula 114 do TST, que diz não ser aplicável a prescrição intercorrente. Então perceba que nós identificamos facilmente aqui nesse exemplo, nesse modelo, o cabimento do agravo de petição. Sobre o agravo de petição, o que nós temos ainda para falar? Como todo recurso, e eu já destaquei diversas vezes nos outros vídeos, como todo recurso, nós temos aquelas duas peças. A primeira peça de interposição, a segunda peça das razões. O que acontece? Competência eu coloquei para vocês aqui a quo e a de quem. Ou seja, a petição de interposição, vocês sabem que é dirigida aqui ao juízo a quo. Logo, como foi uma decisão da terceira vara do trabalho de Vitória, Espírito Santo, nós vamos endereçar esse agravo de petição para ela, a terceira vara do trabalho de Vitória. Então, na petição de interposição, nós vamos colocar excelentíssimo senhor juiz da terceira vara do trabalho de Vitória, Espírito Santo. Ou seja, petição de interposição apresentada para o juízo a quo. A petição das razões é que nós vamos endereçar para o juízo ad quem? Para o tribunal. Como a decisão foi proferida por uma vara do trabalho, o julgamento do agravo de petição cabe ao TRT. Então, nós vamos direcionar aqui ao ad quem, ao TRT. Só que com uma diferença. Na petição de interposição, além de demonstrar que eu estou inconformado com a decisão proferida, que eu estou interpondo o agravo de petição nos termos do artigo 897-A da CLT, além de demonstrar a tempestividade, a realização do preparo, se for o caso, eu vou pedir ainda ao juiz que proferiu a decisão a reconsideração da mesma. Por quê? Cabe aqui no agravo de petição a reconsideração pelo juiz. Só que aí vejam, na petição das razões, eu farei a mesma identificação que nós fizemos nos outros recursos. Eu vou identificar primeiro o recurso, eu vou falar quem é o recorrente, quem é o recorrido, o número do processo e a origem, que no nosso exemplo é a terceira vara do trabalho de Vitória, Espírito Santo. Para depois fazer aquela menção aos julgadores, mencionar os eminentes desembargadores do TRT, fazer aquela menção para iniciar a fundamentação. Então é importante nós falarmos sobre essa identificação sempre, que será objeto de estudo novamente no vídeo sobre a forma dos recursos, já que a forma é a mesma para todas as espécies recursais.
Seguindo no agravo de petição, coloquei para vocês aqui, ó, os fundamentos mais comuns. Situações mais comuns em que eu vou me utilizar de agravo de petição, situações comuns no processo do trabalho com os seus fundamentos. Então, primeiro coloquei para a gente aqui, ó, que houve indeferimento de substituição do bem penhorado quando não há prejuízo ao executado. Então, houve aqui um indeferimento da substituição do bem penhorado quando não há prejuízo ao executado. Vejam que foi feita a penhora em um determinado imóvel meu. Só que eu estou praticamente com aquele imóvel, com a venda daquele imóvel fechada. Se existe a penhora, o comprador vai desistir do negócio. Então, o que eu faço? Como eu tenho outro imóvel de igual valor ou de valor superior, do valor que vai garantir a execução também, eu posso requerer a substituição daquele bem. A substituição do bem penhorado nessa hipótese não vai gerar prejuízo para o processo de execução, também não gerará prejuízo para o exequente. E percebam que eu, executado, eu tenho direito a que o processo de execução se processe da forma menos gravosa, nos termos do artigo 620 do CPC. Então, se houver aqui o indeferimento dessa substituição, como se trata de uma decisão proferida na execução trabalhista, eu vou me valer do agravo de petição. Então, formulei pedido de substituição do bem penhorado, aquele pedido foi indeferido. Vou me utilizar de agravo de petição. Qual vai ser o fundamento desse meu agravo de petição? A substituição do bem penhorado é válida se não houver prejuízo, pois a execução se processa do modo menos gravoso ao executado. O artigo 620 do CPC, que eu mencionei há pouco para vocês. Além disso, ó, pode ser a decisão em embargos à execução, como eu disse e como constou ali no nosso exemplo. A decisão que julga os embargos à execução é típica decisão passível de agravo de petição, porque é uma decisão proferida na execução. O fundamento vai depender ali do caso concreto. No nosso exemplo, o fundamento era a questão da prescrição intercorrente que não é aceita no processo do trabalho pelo TST. Em relação ao fundamento, eu vou repetir o que eu disse nas outras situações. Você vai lendo o texto, a narrativa da banca e você vai destacando artigos da Constituição Federal, da CLT, súmulas, OJs, você vai destacando para a redação da sua fundamentação. Depois, extinção do processo por meio de exceção de pré-executividade. Aquilo que eu disse para vocês, que eu chamei a atenção para vocês antes. Vejam que só vai caber em julgamento de exceção de pré-executividade se a execução for extinta. Se a exceção de pré-executividade for indeferida, não vai caber esse recurso, porque será considerada uma decisão interlocutória. Então, temos aqui os principais fundamentos, aqueles que podem ser utilizados em sede de agravo de petição, caso essa seja a peça. Essa peça, agravo de petição, não foi cobrada ainda aqui na época dos exames unificados, nem para o CESP, nem para o FGV, mas vale a pena sempre estudar, sempre analisar. Seguindo aqui, nós vamos para o agravo de instrumento. A identificação do agravo de instrumento é muito simples. Talvez uma das mais simples que nós tenhamos aqui. Como é que eu sei que eu tenho que interpor um agravo de instrumento naquela situação? Simples. Você vai lembrar daquela expressão sempre utilizada sobre esse recurso. Qual é a expressão que sempre se utiliza sobre o agravo de instrumento? O agravo de instrumento é o recurso utilizado para destrancar outro recurso. Você lembra disso, tenho certeza. Então você vai se utilizar dessa expressão destrancar recurso para lembrar do cabimento.
O que significa destrancar o recurso? O que significa dizer que o recurso está trancado? Significa dizer que ele foi inadmitido. Então vejam, eu interpus um recurso ordinário. Vara do Trabalho recebeu o meu recurso ordinário, fez o juízo de admissibilidade e inadmitiu. Disse que eu não preenchi os requisitos de admissibilidade, por exemplo, que o meu recurso é intempestivo. E aí o juiz do trabalho inadmite por intempestividade esse meu recurso. Esse meu recurso ficou preso, trancado na vara do trabalho. Ele não foi remetido para o órgão adquem, para o TRT. Eu tenho que destrancar esse recurso. Se eu tenho que destrancá-lo, vem à mente o cabimento do agravo de instrumento. Então a identificação aqui da peça ela é muito simples. Como identificar? Eu vou perceber que o problema fez alusão à inadmissão de outro recurso. Eu vou verificar que a banca examinadora disse que eu interpus um recurso X e que ele foi inadmitido, para que eu tome agora as providências cabíveis. A providência cabível aqui seria a interposição do agravo de instrumento. Então ele vai deixar claro que houve a inadmissão de um outro recurso, que pode ser até mesmo outro agravo de instrumento. Pode ser que a banca tenha afirmado que o Bruno interpôs um agravo de instrumento e que ele foi inadmitido. Então vou me valer de outro agravo de instrumento. Só que nós vamos tomar cuidado com o seguinte. Lá atrás, nós estudamos o seguinte, que o juízo de admissibilidade, ele é feito tanto pelo juízo aquó, quanto pelo juízo adquem. Então, quando eu interponho meu recurso ordinário na vara do trabalho, o juiz do trabalho faz o juízo de admissibilidade, que pode ser positivo ou negativo. Se for negativo, agravo de instrumento, como acabamos de ver. Se for positivo, os autos serão remetidos ao TRT. Lá chegando, será novamente feito o juízo de admissibilidade, que pode ser positivo, pode ser negativo. Agora, cuidado, se o juízo de admissibilidade for negativo no juízo adquem, não caberá agravo de instrumento. Se o juízo de admissibilidade ele for negativo, mas no adquem, não cabe agravo de instrumento. É por isso que eu coloquei para vocês aqui no slide, que na admissão de um outro recurso tem que ter ocorrido no juízo aquó. Então, o meu recurso, para ser passível de agravo de instrumento, ele tem que ter sido inadmitido no juízo aquó. No nosso exemplo, aqui na vara do trabalho. É dessa inadmissão aqui que cabe agravo de instrumento. Da inadmissão aqui no TRT, no juízo adquem, não cabe agravo de instrumento. Mas cabe o quê, Bruno? Se foi o relator que inadmitiu, se o relator inadmitiu por decisão monocrática. Nós já estudamos aqui que se você ouviu dizer em decisão monocrática, você logo pensou na interposição do agravo interno, na outra espécie de agravo, o agravo interno que já foi estudado. Então, ouviu falar em decisão monocrática, você vai interpor o agravo interno nos termos do artigo 557 do CPC. Agora, se essa inadmissão se deu pelo colegiado, então pode ter ocorrido o seguinte: o relator pode ter admitido o recurso pode ter sido levado a julgamento pelo colegiado, pela turma do TRT. Chegando no colegiado, ele foi inadmitido. Ele pode ser inadmitido pelo colegiado? Pode. O colegiado pode proferir um acórdão inadmitindo. Dessa decisão de inadmissão pelo colegiado, vai caber recurso de revista. Vai caber recurso de revista nesse nosso exemplo. Então vejam que a inadmissão, como pode ocorrer pelo juízo aquó,
pelo juízo ad quem relator ou pelo juízo ad quem colegiado, ele é passível de 3 recursos. Ou o recurso de agravo de instrumento que estamos estudando no juízo AQO, ou o agravo interno já estudado do 557 do CPC, ou o recurso de revista também já estudado do 896 da CLT. Cuidado com isso daqui, ó. Então, havia até colocado aqui e vou repetir, para que não fique nenhuma dúvida. Se for pelo relator, agravo interno. Se for pelo colegiado, recurso de revista. Então, talvez essa seja a minha maior preocupação quando vocês estiverem lendo o problema da FGV. Falou em inadmissão de um outro recurso, percebam se foi juízo AQO. Se foi juízo AQO, agravo de instrumento. Se foi pelo juízo ad quem, verifiquem se foi pelo relator em decisão monocrática para redigir um agravo interno ou se foi pelo colegiado para ser redigido um recurso de revista. Agora, ó, competência para esse agravo de instrumento. Digamos o seguinte, que a inadmissão tenha ocorrido aqui pelo juízo AQO. Então vejam que os autos nem subiram ao juízo ad quem. Fiz a interposição do meu agravo, do meu recurso ordinário. O meu recurso ordinário foi inadmitido pela vara do trabalho. Vou interpor o agravo de instrumento. Competência. Vamos tomar cuidado aqui porque existe uma nítida diferença em relação ao processo civil. Interposição, toma cuidado, é juízo AQO, ó, diferente do processo civil. No processo civil, vocês sabem que o agravo de instrumento, ele é dirigido diretamente ao tribunal. Se eu tenho uma decisão interlocutória proferida por uma vara civil, eu vou interpor o meu agravo de instrumento diretamente no TJ. Aqui não. Aqui o agravo de instrumento não é interposto, não é dirigido ao tribunal. Ele é dirigido à vara do trabalho, aquele órgão AQO. Então, juízo AQO. Isso quer dizer que a sua petição de interposição, como nós falamos várias vezes, será dirigida ao excelentíssimo senhor juiz da terceira vara do trabalho de Vitória. Por que é dirigido ao juízo AQO? Porque ele pode se retratar, ele pode exercer ali o juízo de retratação, ele pode reconsiderar, voltar atrás. Ele que havia inadmitido o seu recurso, considerando intempestivo, pode voltar atrás e considerá-lo agora tempestivo, admitindo. Caso não haja essa reconsideração, os autos serão remetidos para julgamento no juízo ad quem. Logo, as suas razões serão dirigidas ao tribunal, como nós vimos diversas vezes aqui. Identificando ali, falando quem é o recorrente, recorrido, número do processo, origem, destacando ali os eminentes desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, deixando claro para a banca que você sabe quem é que julga o recurso de agravo de instrumento. Então, ó, vamos aqui para um exemplo, para um modelo, uma situação aqui narrada como exemplo, como modelo. Pedro ingressou com reclamação trabalhista contra o Estado de São Paulo para ver reconhecido vínculo de emprego entre ambos, ainda que não tenha havido prévia aprovação em concurso público. A ação foi julgada improcedente pelo juiz do trabalho. Foi interposto recurso ordinário contra a sentença, repetindo-se os argumentos trazidos na petição inicial. Então vamos destacando por enquanto alguns pontos aqui, ó. Foi interposto recurso ordinário, reproduzindo-se os argumentos da petição inicial e sucessivamente solicitando a condenação do reclamado ao pagamento das verbas decorrentes do contrato de trabalho havido entre as partes. E aqui fala vários haveres trabalhistas. O Tribunal Regional do Trabalho deu provimento ao recurso por entender caracterizada a existência de relação de emprego. Ok.
Ao reformar a sentença, o TRT reconheceu a existência do contrato nulo, mas entendeu ser ele capaz de gerar efeitos jurídicos, pelo que determinou o retorno dos autos à vara de origem para exame dos demais pedidos da inicial. Dessa decisão interpôs o Estado recurso de revista, cujo segmento foi negado, sobre o argumento de que as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Veja aqui que eu tenho um problema grande, cheio de detalhes, mas o que eu tenho que retirar aqui? A ideia é simples. Você vai verificar o seguinte: foi interposto um primeiro recurso. Esse recurso ordinário foi julgado no mérito. Ok. Dessa decisão, houve a interposição de recurso de revista, que teve o seu segmento negado. O que significa dizer? O juízo de admissibilidade foi negativo. Isso que é que nos interessa. O juízo de admissibilidade foi negativo. Vejam que o problema não deixa claro se foi inadmitido, se a ele foi negado segmento no juízo ACO ou no adquem. Quando o exemplo não disser em que órgão houve a inadmissão, nós vamos presumir que foi no juízo ACO. Então, o juízo ACO inadmitiu o recurso de revista. Quem é o juízo ACO aqui para o recurso de revista? O TRT. Porque vocês lembram que o recurso de revista ele é interposto perante a presidência do TRT, que faz o juízo de admissibilidade. Então, se o presidente do TRT inadmitiu aquele recurso, cabe agora a interposição do agravo de instrumento para o presidente do TRT. Então era isso daqui que nós tínhamos que analisar. Nós tínhamos que ler tudo para chegar à conclusão de que só interessava para a gente isso, cujo segmento foi negado. Essa informação era a única necessária para chegar à conclusão de que o agravo de instrumento era o recurso adequado. O que você vai tomar cuidado aqui? Se cair um agravo de instrumento, você vai fazer menção à realização do depósito recursal se o empregador estiver recorrendo. Por quê? Porque o 899, parágrafo 7º da CLT, atualmente traz a necessidade de agravo de depósito recursal no agravo de instrumento. Então, você vai fazer menção a esse depósito recursal sendo realizado nos termos do artigo 899, parágrafo 7º da CLT. E aí, com isso, nós fechamos aqui o principal sobre agravo de petição e agravo de instrumento, lembrando que num vídeo próximo nós vamos falar da forma, dos requisitos de forma. E em breve voltaremos.